Papo Residência. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Até a pandemia que me forçou a mostrar um pouco mais da minha rotina E como elas mudaram o acesso ao mundo do trabalho. Muito bom, gente. Uma aula, a gente conversa, uma aula. Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Nesta temporada, o tema é diversidade. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Luana Antunes. E eu sou a Maíra Ferrari. Esse é o episódio número 3 do Papo Residência, uma série de podcasts produzidos e apresentados pelos alunos do curso de residência da Rede Gazeta. O episódio 2 destacou a potência da representatividade nas nossas vidas e a força da identificação. Hoje, o papo é sobre educação, com o tema A Inclusão Começa na Escola. Para bater esse papo com a gente, trouxemos duas especialistas envolvidas com esse trabalho. A primeira convidada é a Divina Zanotelli, pedagoga da APAE Serra. Ela trabalha no Centro de Atendimento Educacional Especializado. Seja bem-vinda, Divina. Obrigada. Ao lado dela está a nossa segunda convidada, a Vanessa Gonçalves dos Santos, psicóloga do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Espírito Santo, o NAUFES. Seja bem-vinda também, Vanessa. Obrigada, boa tarde. Bom, para começar, a gente vai contextualizar nossa conversa com alguns números sobre essa realidade. Segundo o último censo realizado em 2010, mais de 45 milhões de brasileiros são classificados como pessoa com deficiência. Isso mesmo, Luana. E desse número, 3 milhões e meio são crianças de até 14 anos de idade, ou seja, em idade para frequentar a escola. Mas os dados mostram a exclusão. Ainda segundo o censo de 2010, das crianças com deficiência, 27,6% estão fora da sala de aula. Pois é, são números que merecem a atenção do poder público e de todos nós. Mas a gente já consegue perceber um avanço depois da criação da Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em 2016. A lei trouxe um conjunto de normas destinadas a assegurar os direitos e liberdades das pessoas com deficiência para sua inclusão social e cidadania. A realidade desde então vem melhorando, mas essa busca pela igualdade precisa avançar cada vez mais. Sim, concordo com você. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas quando a gente conversa sobre inclusão é com quantas pessoas com deficiência você já estudou? E as respostas são sempre mínimas, ou até mesmo nulas. Eu mesma só tive 3 colegas com deficiência em toda a minha vida escolar. E você, Maíra? Eu lembro que quando você me fez essa pergunta a primeira vez, eu fiquei bem pensativa, porque eu lembro de ter contato com pessoas com deficiência durante minha trajetória escolar, mas nenhuma na minha sala. Nenhuma, eu não lembrei realmente de nenhuma na minha sala. Acredito que isso mostra muito pra gente em que pé estamos da inclusão nas escolas, né? Agora, para começar a nossa conversa, eu queria passar essa pergunta para as convidadas e perguntar para vocês, com quantas pessoas com deficiência vocês estudaram na escola ou até mesmo na graduação? Pode começar, Divina, conta pra gente. Então, eu estudei com uma pessoa que era minha prima, ela era síndrome de Down, era uma escolinha do interior, e essa pessoa, ela assim, não era bem vista na escola, ela era diferente das outras crianças. Então, assim, ela tinha apelidos, e com o tempo ela acabou desistindo de frequentar a escola, porque ela era excluída, né? Então a família achou melhor deixar em casa, porque não acreditava no aprendizado dela. Então ela parou de frequentar no 2º ano da escola. E você, Vanessa, conta pra gente. Então, no ensino fundamental, médio, eu não estudei com ninguém assim na mesma sala, né? Na mesma escola, principalmente no ensino médio, que era uma escola maior, tinha, né, pessoa com deficiência, mas o contato não, era mínimo, a gente acaba não tendo tanto acesso. Na graduação, eu tive uma colega que era uma pessoa com deficiência física, né, ela inclusive ia tipo numa cama, sabe, para a escola, então uma profissional assim, se tornou uma profissional de sucesso, sabe, bastante competente, capacitada. Mas a gente acaba também não tendo, como não era da minha turma, né, não tendo tanto contato. Não sei como é que ela sentiu esse processo lá. Sei que ainda é difícil na universidade, tem muitas questões. Realmente, para a gente pensar um pouquinho, é até meio triste, né, da gente não ter contato com essas pessoas, porque a gente perde muito e dessa convivência.
e eles também ficam excluídos e a gente não consegue incluir eles na escola de jeito algum. Vocês acreditam que os números assim que a gente trouxe para vocês sobre essa inclusão nas escolas é reflexo do quê? Assim, eles são reflexos até da sociedade ou de uma política que antigamente era quase nada falada? O que você acha, Vanessa? Eu acho que é um reflexo de uma política nova, né? Embora as lutas sejam antigas, a Lei Brasileira de Inclusão ela tem 6 anos só, é novíssima, né? Historicamente falando, ela é de 2015. Então, eu acho que se deve basicamente a isso. A gente tem uma obrigatoriedade na lei, né? Mas na prática, para implementar a lei, demanda bastante trabalho, né? Demanda esforço de todos os atores nas escolas, né? Dos gestores, dos docentes, dos funcionários. Então, e dos alunos também que convivem, né? Precisa que todo mundo seja mais preparado para receber esse público. E na sua opinião, Divina? Sim, eu acredito que a lei, ela trouxe como a obrigatoriedade dessas crianças terem acesso à educação. Então, isso é consequência de um aumento, né, no número de crianças frequentando a escola nesse processo de inclusão. Mas ainda existem famílias, né, que não se conscientizam, né, são aquelas famílias de crianças que são mais comprometidas e ainda acreditam que a melhor maneira é deixar essa criança em casa, não frequentar a escola, né, por vários motivos. Então, assim, existem muitas crianças que são mais comprometidas que ainda estão fora da escola. Divina, para a gente entender um pouquinho mais, como que é esse processo de inclusão? Como que ele pode ser feito? No seu caso, o trabalho com as crianças na APAE Serra, né? Então, a APAE, ela é uma instituição que trabalha em prol à inclusão. Hoje, nós temos o atendimento educacional especializado, que é um atendimento que dá complementar ao ensino regular. Ele é ofertado no contraturno da escola regular e ele é como se fosse um complemento, ele dá suporte para que essa criança tenha condições de estar na escola, de frequentar o ensino regular. Então, ele frequenta 2 vezes por semana na APAE, no contraturno. A gente trabalha com uma metodologia diferenciada da escola regular. A gente trabalha mais com atividades lúdicas, com jogos interativos. Ou seja, o nosso objetivo é desenvolver as habilidades cognitivas, as habilidades psicomotoras, as habilidades socioemocionais e a partir daí essa criança tenha condições de estar num contexto escolar, né, convivendo com outras crianças. Além do atendimento, nós também fazemos um acompanhamento dessas crianças na escola regular, através das visitas semanais, a visita às escolas. Então, a gente tem um dia na semana, na sexta-feira, que é destinado a fazer visita nas escolas, fazer um trabalho de acompanhamento dessas crianças, para a gente saber como é que está o processo dessa criança na escola, o que está sendo trabalhado, se realmente as atividades estão sendo adaptadas de acordo com o nível dessa criança. Então, a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento também junto com a escola regular. A questão do planejamento dos nossos professores, né? A gente sempre, a gente parte de um plano individual, né? Cada aluno tem o seu plano de trabalho individual e eles são trabalhados na sua individualidade. Apesar de a gente atender ao grupo de 5 alunos, mas cada um é atendido de acordo com a sua especificidade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu nível cognitivo. E todo o planejamento ele é feito baseado nesse plano individual. E as escolas também têm esse plano individual, a gente trabalha em paralelo, ou seja, o que a escola trabalha lá, a gente dá continuidade na APAE. Então é um trabalho assim que a gente percebe que ajuda muito nesse processo de inclusão.
A criança, ela precisa desse apoio, ela precisa desse acompanhamento, ela precisa dessa assistência que a PAI vem prestando no decorrer desses anos. Apesar de algumas escolas também terem o atendimento educacional especializado, na própria escola, mesmo assim ele pode fazer os dois atendimentos, ele pode fazer o atendimento na escola e ele pode fazer o atendimento também na APAE. Até porque, né, o atendimento educacional especializado é também obrigatoriedade nas escolas, Sim. né? Exato. E, Divina, você falou que muitas famílias ainda não entendem essa importância das crianças estarem na escola, né? Dessas crianças terem esse contato escolar. Você podia falar pra gente, assim, qual que é a importância mesmo dessas crianças estarem nas escolas? Então, muitas famílias ainda, elas têm dificuldade em aceitar que essa criança tenha que estar na escola. Elas sempre dizem que querem optar por estar na PAI. Só que a PAI hoje, ela não é uma escola especial. Ela apenas trabalha com esse tipo de atendimento, que é o atendimento educacional especializado. E as famílias, elas têm uma certa insegurança, né, em levar essa criança para a escola, como essa criança vai ser tratada na escola. Geralmente são aquelas crianças que são mais comprometidas, são crianças que requerem um cuidado mais especial, tem um grau de comprometimento maior. Então, assim, a gente pensa que a escola, eu penso que a escola, ela precisa estar aberta para essas crianças. Por quê? Porque o aprendizado, ele acontece a partir do momento que essa criança está ali convivendo com outras crianças. A experiência diária, a convivência com outras crianças, isso também é aprendizado. Então, essa convivência do dia a dia, a experiência que um passa para o outro. E a escola também precisa preparar esse espaço para acolher essa criança, preparar essa turma para acolher essa criança. Porque quando a criança ela se sente acolhida, esse processo de inclusão, ele acontece de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil. Então, se você tem uma turma que acolhe, se você tem uma turma que tem uma empatia por aquela criança, que cuida, então essa criança ela tem uma facilidade maior de se adaptar naquele espaço. Então, a família ela precisa acreditar nisso, ela precisa acreditar que esse processo de inclusão, ele tem que ser visto de uma forma positiva. Eles têm que pelo menos tentar, porque às vezes a família ela não quer nem tentar ver se consegue, né? Elas acreditam que de uma forma tão negativa que não querem nem experimentar, viver a experiência. Eu acredito que é muito rico mesmo o trabalho da APAE nessa ajuda para a inclusão, né? Para a gente finalmente crescer na inclusão e ter mais pessoas com deficiência na escola. Mas eu estava pensando aqui, vou passar essa pergunta primeiro para a Vanessa, se você acredita ou não que exista um modelo ideal para a gente incluir as pessoas com deficiência. Tá aí uma pergunta difícil, não é nada simples, né? Porque, como a gente já comentou, né, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente tem as regulamentações, né, que geram essa obrigatoriedade das escolas se adequarem para receber esses alunos, para as escolas serem realmente inclusivas, né? Que passa não só pelo acesso, né, e permanência, mas também a participação desse aluno, a aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, assim, não é um processo simples para a gente falar em modelo ideal, né? É uma luta que já é antiga e é constante e vem sendo acentuada, né, de uns tempos para cá. Eu acho até que a pandemia, nesse caso, ela veio contribuir um pouco com essas lutas, porque para esses alunos se torna mais difícil, né, o estudo em home office, que já não é tranquilo para o aluno comum, né, para o aluno neurotípico, que dirá para o aluno neuroatípico, ou o aluno que precisa do tradutor, intérprete de Libras, ou a pessoa com deficiência visual e por aí vai, né? Então, a gente está num processo, sim, que é de luta constante, né? E passa por diversos
atores, né? A gente tem, por exemplo, lá no Núcleo de Acessibilidade da UFES, né, na UFES, a gente fica como articulador da implantação de uma política, né, para a gente institucionalizar essa cultura de inclusão. Não pode ser tarefa só do NAUFES, sabe? Não pode ter o aluno que tem deficiência, então, fala com o NAUFES, joga lá para o NAUFES. Não, o professor tem que estar preparado, os colegas também, né? A gestão tem que apoiar, a gente precisa de investimento de políticas públicas, né? Então, modelo ideal é a gente ter tudo isso, né? Investimento, políticas públicas, formação, né? E sensibilização de todos, né? Sensibilização e corresponsabilização, né? Porque todo mundo tem que se sentir responsável. Se você hoje faz uma casa e imagina que você pode querer ter um amigo, né? Receber uma pessoa com deficiência na sua casa, por que não colocar um banheiro adaptado? Né? Por que não colocar uma rampa? Né? Mas a gente não pensa nisso. Quem mora já em apartamento antigo, né? Às vezes não tem muito jeito, mas quem está fazendo novo tem que pensar, né? Se responsabilizar também. Com certeza. E você, Divina, acredita que a gente pode chegar em algum modelo ideal ou num modelo quase que ideal? Então, eu concordo com a Vanessa, não existe um modelo ideal para a inclusão, mas a gente acredita num trabalho que ele tem que ser um trabalho organizado. A escola, ela tem que estar preparada em todos os sentidos. Por exemplo, não basta você incluir, você tem que dar condições de aprendizagem para que essa criança possa estar na escola e ter um aprendizado de acordo com a necessidade dela. Então, para isso, eu preciso ter professores capacitados, né? Por mais que a gente tenha professores capacitados, mas os nossos professores hoje, a gente sabe que nós tivemos uma formação para lidar com uma classe única, uma classe perfeita, e não trabalhar com as diferenças. Então, quando a gente tem que pensar no trabalho atendendo às individualidades de cada um, é um desafio muito grande, certo? Então, a gente tem que pensar que o professor ele tem que estar em capacitação constante, ele tem que buscar forma, porque não existe uma receita pronta. A gente tem que tentar de uma forma, a gente tem que buscar novos caminhos, a gente tem que se aperfeiçoar cada vez mais para buscar algo novo e algo que atenda a essas crianças. Outro detalhe também é a questão dos recursos pedagógicos, né, adaptados. A gente sabe que muitas escolas hoje não têm recursos tecnológicos, recursos pedagógicos para atender essas crianças. E isso é fundamental. Então, a gente pensa que essas questões aí são questões que a gente tem que se preparar, a escola tem que estar preparada para receber essa criança num todo, desde a equipe gestora, desde o porteiro que recebe essa criança, desde o professor que vai atender essa criança, desde a turma que vai receber essa criança. Então, todo é um processo do qual a escola tem que estar mobilizada e juntos acolher essa criança. Aí sim a gente pode pensar numa inclusão de verdade. Eu queria até acrescentar uma coisa que, né, a Divina me falando isso, me fez lembrar de uma coisa muito importante que a gente fala na questão da inclusão, da acessibilidade, que é a questão das barreiras, né? A deficiência, ela se traduz ou se caracteriza muito por conta das barreiras, né? Se você tem aqui uma pessoa com deficiência física e ela não tem barreira, ela não tem rampa, e ela está com a cadeira dela, ela vai acessar qualquer lugar, né? Cadê a deficiência? Ela desaparece desse ponto de vista, né? Então, a gente tem as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, né? Metodológicas, atitudinais, tecnológicas, enfim, programáticas. Nos transportes, a gente tem vários tipos de barreiras que estão descritas, inclusive, na Lei Brasileira de Inclusão, elas estão descritas lá. E o nosso papel, talvez nesse modelo ideal, seria esse de desfazer essas barreiras, né? Então, reformar os espaços, adaptar os espaços, mudar as metodologias, né, os programas, e
principalmente começar tudo isso derrubando as barreiras atitudinais. Porque se a pessoa não tem uma boa vontade para fazer, né, não vai fazer as adaptações, não vai derrubar. Né? Então, a gente encontra muita resistência aí. É atitudinais? Sim, são as barreiras atitudinais. A gente vem falando hoje, né, o pessoal todo que tem trabalhado com inclusão e acessibilidade tem falado dessa barreira como a mais importante que a gente precisa trabalhar primeiro. O que seria a barreira atitudinal? É a resistência em lidar com esse diferente, né? Então, a classe perfeita é a classe hoje para gente que tem diversidade, que tem diferença, porque é inerente ao sujeito a diversidade, né? E pensar nisso é pensar em vários fatores que estão implicados na diversidade. Então, quando a gente fala também de pessoa com deficiência, é bem importante, em todos esses outros fatores, né, que caracterizam a diversidade, que são alvo das políticas de ações afirmativas, né, como raça, etnia, gênero, sexualidade, a gente tem que pensar também em interseccionalidade, né, porque esse conceito, ele fala dos diversos fatores de opressão, né, que caracterizam o sujeito. Então, uma coisa é a pessoa com deficiência física, né, que tem uma condição socioeconômica boa, alta. Outra coisa é essa pessoa de uma condição socioeconômica mais baixa, o negro, LGBTQIA+, né? Então, você tem aí uma soma de fatores que trazem mais vulnerabilidade para esse sujeito. Né? Então, são dois pontos muito importantes da gente pensar, né? Vamos ver se eu entendi direitinho. Sim. Primeiro é essa barreira atitudinal, que tem a ver com a atitude das pessoas, como que elas interagem, como é que elas rompem barreiras de atitude mesmo, assim, de ter uma atitude positiva em relação a isso. Isso, quebra de preconceito mesmo. Isso. Sensibilização para reconhecer a diferença, né? Então, a gente sensibilizar o outro para reconhecer, porque não é o outro que não consegue aprender, é a gente que não reconhece a diferença, né, que está ali e não consegue lidar com aquilo, né? Acho muito interessante também a gente falar um pouquinho, a gente está falando muito sobre pessoa com deficiência, motor, intelectual, e é uma pergunta que muitas pessoas podem achar que é até óbvia, mas qualquer pessoa com deficiência pode entrar na escola regular ou pode entrar na graduação? No seu caso, Divina, qualquer pessoa pode entrar na escola? Sim, a Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê o direito à educação de todas as pessoas. Pessoas com deficiência, obrigatoriamente, ele tem que estar matriculado na escola regular, independentemente do grau de comprometimento dele. Ele tem que estar na escola. Então, assim, é um direito, tá, que tem que ser respeitado, mas é algo que às vezes não acontece. Por quê? Porque a maioria das crianças, jovens e adolescentes, eles chegam no ensino fundamental, quando eles passam para o ensino médio, as barreiras são maiores. O aluno, ele chega no ensino médio, às vezes ele não é alfabetizado ainda, ou tem muita dificuldade em ler, em interpretar, né? Eu digo da criança com deficiência intelectual. E aí, ele vai para o ensino superior. Aí é uma dificuldade maior, porque como que você chega no ensino superior e você não sabe ler, e você não sabe interpretar um texto? Então, assim, as dificuldades vão aumentando cada vez mais por causa do caso do aprendizado, o nível de aprendizado que a criança e o adolescente traz. Então, às vezes, ele não consegue chegar além disso, ele para ali no ensino fundamental ou ele para no ensino médio, porque ele não tem mais condições de aprendizagem. Então, aí é o momento que a gente pensa na questão da inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Então, são essas questões que a gente sempre debate, né? A gente faz esse trabalho em parceria, mas essa questão, se eu não tenho condições de dar sequência, então eu tenho que parar, mas eu não posso parar e estagnar. Alguma coisa tem que ser feita. Então, é nesse momento que a gente pensa, se ele não tem condições de se aprofundar no estudo, no ensino-aprendizagem, mas ele pode ter condições de se aperfeiçoar
no mundo do trabalho, ter um emprego, ter uma profissão, né? Então, são essas questões que a gente trabalha em prol a isso. Ótimo isso que você tocou, Divina. Assim, é ótimo isso que ela colocou, porque traz uma questão que está lá na LBI, que é da terminalidade, né, específica, que é você interromper o estudo do aluno e dar ele um certificado de conclusão, dizer, bom, você pode ir até aí, né? E isso a gente entende que até na própria legislação contribui de maneira negativa, né, com a inclusão. Então, assim, a gente precisa repensar justamente em todas essas adequações, né, metodológicas, programáticas, né, de acesso, digitais, que permitam o desenvolvimento pleno das capacidades daquele sujeito, seja elas quais forem, né? Então, é disso que a Divina está falando, e eu acho que foi muito bom ela ter observado isso. Ou seja, é muito importante que comece na escola esse processo, né? Porque é na escola que ela vai ter maior facilidade em ter essa abertura. Se ela começa já mais velha, já começa com mais barreiras ainda, né? Sim. Então, para a gente pensar um pouquinho realmente na vida escolar da pessoa com deficiência. Se eu não vejo uma criança com deficiência na escola, dificilmente eu vou ver um adulto com deficiência na universidade. A gente até pegou alguns dados para falar um pouquinho sobre isso, né? O INEP mostra um aumento de matrículas de pessoas com deficiência em curso da graduação, principalmente depois da lei de 2015, mas esse número ainda é muito baixo. Em 2019, só 0,56% das matrículas em cursos superiores eram de pessoas com deficiência. Então, acho que agora a gente pode trazer o NAUFES bastante e entender como é o trabalho do NAUFES aqui na UFES, né? Então, o núcleo de acessibilidade da UFES, né, ele até completou esse ano, agora em outubro, né, 10 anos de existência. E a gente está trabalhando arduamente e ainda tem muita coisa a ser feita, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, que é importante, né? Eu que sou psicóloga, temos assistente social, temos a nossa coordenadora, né? A gente trabalha também com monitores, que são alunos que fazem monitoria de acompanhamento dos alunos com deficiência, né? Também temos adaptação de material, né? Mas o que também temos os intérpretes de Libras, lá do núcleo de Libras. Então, o NAUFES está procurando fazer o quê? Expandir, né, essa ação e essa cultura de inclusão para toda a instituição. Não pode, como eu já, né, comentei antes, ser uma atribuição única do núcleo, porque senão esse aluno continua segregado, né? Ele está lá no curso, aí às vezes até a gente não tem conhecimento de um aluno com deficiência, às vezes ele não se identificou no seu ingresso, não necessariamente ele entrou pelas cotas, né? Porque as leis de cotas têm a renda, tem racial, tem pessoa com deficiência, às vezes ele não entrou. E aí depois a gente vai descobrir esse aluno e ter que fazer uma adaptação no meio do caminho ou depois de muito sofrimento já, né? A gente tem, como você falou, né, esse número que é bem baixo, de 0,56%, é um dado que, apesar de ter tido um aumento aí de 1000% nos últimos anos, é um dado muito baixo, né? Então, assim, lá na universidade, a gente tinha alunos com deficiência física, alunos com deficiência auditiva, visual, e agora nós estamos tendo tivemos os dois primeiros alunos com deficiência intelectual. Sim, recentemente, né? Que até comentei com a Divina antes, que são meninos que estudaram na APAE, né? Fazem serviço social, ciências sociais. E agora outros estão surgindo no meio do caminho, que estão recebendo, às vezes, um diagnóstico tardio de transtorno do espectro do autismo, né? Que não é necessariamente uma deficiência, mas ela é enquadrada como para fins de atendimento pelas leis, né? Pelos direitos. E a gente está tendo isso crescente, né? Esse número cada vez aumentando mais, o núcleo tendo mais visibilidade e a gente tendo que fazer mais e mais ações para que haja essa inclusão.
porque esse aluno às vezes veio do ensino fundamental e médio com pouca bagagem, né? Uma base precária, e aí chega na graduação, tem que lidar às vezes com conteúdos subjetivos e complexos, e nem sempre o docente está preparado para enfrentar isso, para lidar com isso, nem o docente, nem os alunos, né? Então vai muito do acolhimento mesmo que você falou, né? De você romper essa barreira atitudinal, para você ter esse acolhimento. Eu fico pensando, como que eu, uma pessoa sem deficiência, posso colaborar com a inclusão nos ambientes de escolarização e da graduação? Pode começar, Divina, aí falando da escola. Eu penso que todos nós podemos trabalhar em prol da inclusão, mas a gente precisa buscar mais informações sobre o assunto, conhecer melhor as leis que estabelecem a inclusão escolar e tendo a consciência de que todos nós somos iguais, independentemente das nossas diferenças. Então, qualquer um pode trabalhar em prol dessa inclusão, pode defender os direitos da pessoa com deficiência, mas a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter ação. E aí você fez eu me lembrar de uma situação que a gente está aqui, nesse momento, fazendo, né, esse podcast, e a gente não pensou no tradutor, intérprete de Libras, né, que a pessoa surda, como é que ela vai poder participar, né, ouvir isso que a gente está conversando aqui. A gente não pensou na audiodescrição, que normalmente a gente começa lá agora na UFES, né, teve esse seminário que eu te falei dos 10 anos, do núcleo, e todos nós ficamos bem atentos, no começo das nossas falas, fazermos a nossa audiodescrição. Mas aquilo que aparece na tela, né? Então, sou uma mulher cis, de pele morena, estou vestindo uma blusa de cor tal, no fundo tem uma parede laranja, enfim. A gente dá pelo menos aquele cenário que está aparecendo ali na imagem, né? Então, isso fala desse conhecimento, né? Então, o conhecimento da realidade desse sujeito que não enxerga, né? Desse sujeito que não ouve. Então, a gente não para pensar nisso, né? Então, a gente precisa conhecer para poder entender como é que essa pessoa deficiente visual, cego, né? Porque tem baixa visão e tem a cegueira total, consegue absorver esse conteúdo. Hoje a gente tem, né, tecnologias assistivas, né, ledores no próprio celular. Então, eles fazem tudo, né? As pessoas surdas também. Então, assim, basta a boa vontade de entender e conhecer. É muito mais simples do que a gente pensa. No caso da pessoa com deficiência intelectual, nem tanto, por conta da dificuldade de adaptação de metodologias, da grade, né? O próprio nome grade curricular já fala de uma coisa meio engessada e a gente precisa mexer nisso. Bom, então, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acreditam que a gente está muito longe de um futuro mais inclusivo na escola e na graduação. O que você acha, Divina? Eu acho que o processo de inclusão ele já passou por uma evolução muito grande. Eu acho que as escolas, em pouco tempo, elas tiveram que se adaptar, reaprender, e houve um processo assim, de uma grande evolução. Só que ainda tem muito a se fazer, tá? Tem muitas coisas que precisam ser revistas, que às vezes não depende só da escola, da equipe gestora, né? É algo que vai além, né? Mas eu acredito que cada dia mais as pessoas estão tendo mais consciência do que é um processo de inclusão, o que é respeitar as diferenças. A gente trabalha muito isso lá na APAE com os alunos, a questão do ser diferente. Tem crianças que falam pra gente assim, tia, eu sou autista, por isso que eu não consigo aprender bem, por isso que eu tenho dificuldade de aprender. Ou seja, a própria criança se reconhecer, né? Saber, eu sou autista, mas eu sou capaz de aprender. Eu estou aqui porque eu preciso de atendimento, porque eu preciso desse apoio. Então, eu acho que a cada vez mais a gente trabalha muito essa consciência
com as crianças com necessidades especiais. Elas têm que ter consciência de que eu sou diferente, mas eu posso aprender. Eu tenho o meu tempo de aprender, eu tenho a minha forma de aprender e eu sou capaz de aprender como qualquer outra criança. Então, essa consciência precisa ser, vamos dizer, trabalhada com as nossas crianças. Então, assim, eu acredito que a cada dia mais as coisas estão evoluindo em prol da inclusão. E eu tenho uma esperança de um futuro melhor, um futuro assim onde haja mais, vamos dizer, mais oportunidade, né? Eu acho que a própria sociedade ela já está criando uma consciência maior sobre essa questão do respeito, da igualdade, da própria inclusão. E na sua opinião, Vanessa, você acha que a gente está muito longe, estamos mais perto? Eu concordo com a Divina. Acho que a gente avançou, né, bastante com essas legislações mais novas, né? E assim, alguns ambientes tiveram que se adequar mesmo. Então, por exemplo, antes de eu trabalhar no serviço público, eu trabalhava em empresa de transporte. Então, a gente já chegou a treinar todos os funcionários da empresa para receberem as pessoas com deficiência no ônibus, porque os ônibus passaram a ser adaptados. Então, você tem ônibus hoje com um elevador, que o cadeirante pode, né, entrar. A pessoa com deficiência visual já, também, com o cão-guia, ela pode acessar, né, o meio de transporte, por aí vai. Então, como que esses funcionários iriam lidar com essas pessoas que eles nunca lidaram? Então, a gente teve que prepará-los, né? E assim, então isso já foi um grande avanço, né? Eu já atendo, por exemplo, uma aluna estudante com deficiência física, né, com paraplegia e que vai ao shopping sozinha, sabe? Vai ao shopping sozinha. Então, que bacana, esses dias eu estava atendendo ela e ela falou, caramba, eu falei, caramba, você foi no shopping sozinha, que ótimo, né? Às vezes a gente não tem essa noção de que a pessoa já conquistou essa autonomia. E é nisso que a gente tem tentado trabalhar. Pelo menos lá no núcleo, na graduação, a gente tem tentado trabalhar bastante com a autonomia desses alunos, porque eles estão na graduação, afinal de contas, né? Eles estão sendo preparados para serem profissionais como nós, atuarem daquilo que eles conseguirem desenvolver e conseguem desenvolver muitas coisas, conseguem contribuir muito nessa interação, né? A gente tem muito a aprender com esses alunos, com essas diferenças, sabe? É muito bacana lidar com essas pessoas. Eu acho muito legal. Então, eu penso que a gente está num caminho de evolução bem interessante. Agora, se vai ser curto, médio ou longo prazo, eu não consigo estimar, porque, pensando nos investimentos atuais, eles estão um pouco precários, daquilo que a gente já tinha em relação ao financiamento, ao penais, né? Então, tem muita coisa para melhorar. Bom, que pena que a conversa está chegando ao fim, mas a gente quer agradecer muito vocês duas, Divina e Vanessa, por tirarem esse tempo para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. E por último, queria pedir para vocês contarem para a gente uma frase que representa bem a inclusão. Pode começar, Divina. Então, tem uma frase que eu gosto muito, inclusive vai ser a nossa temática da nossa Semana Cultural, agora em novembro, que é todos somos um e nós somos todos. Então, é uma frase que faz a gente refletir, né? Que não existe diferença. Se juntarmos todos, somos todos iguais. Então, que essas diferenças realmente, essas barreiras sejam eliminadas e que a gente veja a inclusão como um processo de construção, de respeito às diferenças. Ou seja, todos somos um e nós somos todos. Muito legal. E você, Vanessa? Então, é uma frase que a gente tem falado muito, né, que caracteriza bastante para nós a inclusão, é nada sobre nós sem nós, né? Então, falar de inclusão e não ouvir esse sujeito, não saber dele, naquilo que ele pode contribuir, né, é deixar ele fora, né? Porque ele é quem mais sabe quais são as barreiras que ele encontra, quais são as dificuldades para ele.
Então, ele tem que estar participando do processo, tem que estar o máximo possível, né? Então, porque a limitação ela não está no sujeito, ela está nas metodologias que a gente usa para lidar com eles. Muito, muito obrigada mesmo, novamente, pela presença de vocês. E você que está aí nos ouvindo, a gente agradece também a sua companhia. Esse foi o episódio número 3 do Papo Residência, o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, que nesse primeiro ano de exibição aborda o tema da diversidade. A produção e o roteiro deste episódio são dos residentes Álvaro Guareschi, Luana Antunes e Maíra Ferrari. E não deixe de acompanhar também o próximo episódio, que vai trazer o tema Excluídos do Mercado de Trabalho. Até a próxima, pessoal. Valeu e muito obrigada pela presença, meninas. Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada: Diversidade. Patrocínio: ArcelorMittal, Eco 101, Samarco, Suzano e Vale.